Ainda de pé, irmãos, eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esse culto. Eu quero falar para vocês que estão chegando agora na nossa live. Sou o presbítero Moisés Cavalcante, faço cultos regulares do meu lar. E aos domingos nós passamos ao vivo para todos vocês. Sejam bem-vindos vocês. Shalom Aleichem a todos vocês. Que Deus abençoe vocês, suas famílias e os seus filhos. Queremos agora, para iniciarmos a nossa pregação, a nossa palavra de Deus, nós queremos agora fazer uma pequena oração. Eu peço para que todos vocês curvem as suas cabeças, para que nós possamos fazer uma pequena oração, para que o Espírito Santo do Senhor venha perpetuar essas palavras nas tábuas dos vossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Pedimos, Senhor, até para que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, Senhor, o Senhor quebre as barreiras, Senhor, quebre as correntes, Senhor, quebre, Senhor, todos os impedimentos, para que todos que agora vão receber essa palavra, Senhor, recebam de bom grado, Pai amado, que essas palavras soem aos seus ouvidos como algo positivo, Senhor, e que perpetuem vossos corações para todo sempre, para que nós não venhamos a pecar contra Ti, Senhor, para que esta sabedoria da Tua santa palavra reine em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E a igreja pode se sentar em nome de Jesus. Irmãos, irmãs queridas, peço para que todos vocês abram as vossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus, ao qual Dr. Lucas escreveu. Lucas, médico e historiador, um homem que aprendeu muita coisa com o apóstolo Paulo. Está lá em Lucas 8, do 26 ao 39. Irmãos, é muito importante, mas muito importante fazer o acompanhamento das nossas Bíblias. Por que é importante? Porque quando eu falo aqui, e você não acompanha aí, o diabo, irmãos, ele é astuto. O que ele faz? Ele lança o dardo, ele lança a mensagem na vossa cabeça, dizendo que o que foi falado aqui não está na Bíblia. Então por isso que é importante nós estarmos lendo, fazendo o acompanhamento da leitura, vocês aí, junto com nós aqui, para que a gente possa, assim, não permitir e não dar essa legalidade para o inimigo, amém? Irmãos, vocês acreditam em anjo da guarda? Vocês acreditam que o diabo ele anda por todos os lados, ele está em todos os lugares? Vocês acreditam realmente nisso ou vocês ouvem essa palavra e essa palavra fica assim como uma nuvem na cabeça de vocês? Essa semana meus filhos estavam assim, assistindo um filme evangélico e teve uma situação de um demônio lá e eles ficaram assim meio que perplexos e vieram perguntar para mim. Isso me deu uma ideia de trazer essa mensagem, que é o demoniado de Gadareno. Demoniado Gadareno. Irmãos, o demoniado Gadareno, aquelas pessoas que gostam de estudar, né? As pessoas que estão ali do outro lado que gostam de estudar, se você pesquisar, o demônio Gadareno, irmãos, ele era um homem, ele era um soldado romano. E ele foi para Gadara porque ele ficou endemoniado e esse demônio levou ele para essa cidade de Gadara. E lá ele permaneceu lá. E agora nós vamos fazer a nossa leitura e nós depois vamos dar continuidade aos nossos irmãos aí. Lucas, capítulo 8, do 26 ao 39. A palavra de Deus fala assim, ó. E navegando para a terra dos Gadarenos, que está de frente à Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe um encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, e exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Porque tinhas ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso, com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelos
pelo demônio para os desertos. Ele era impelido, irmãos. O demônio se manifestava nele. As pessoas de Gadara amarravam ele com grilhões com ferro, colocavam ele lá nas cadeias. E quando o demônio se manifestava, ele quebrava aquilo como parecia linha de costura, e arrancava as roupas e saía virado no giraia lá e sumia, irmãos. Esse homem, ele com essa possessão de demônio que ele tinha, ele sumia e ninguém achava mais ele. Ele era um homem muito temido. Lá no 31, e rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. O demônio se manifestou no rapaz e pediu para Deus, para Jesus, para não mandar eles para o abismo, né? E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe Jesus. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Interessante, né, irmãos, que os porcos são muito hábeis na água. E quando os demônios entraram nos porcos, eles caíram no penhasco na água, todos os porcos se afogaram. E eram mais de 2.000 mortos, né? E aqueles que os guardavam os porcos, vendo o que acontecera, fugiram. E foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram a ver que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem que estava saindo, que tinha saído dos demônios, vestido, porque ele só andava nu, irmãos. Então ele estava vestido. Jesus tinha expulsado os demônios dele, eles já encontraram uma roupa, deram para ele, ele se vestiu e já estava vestido, e em seu juízo, porque ele já não andava no seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e o temeram. Glória a Deus. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E todas as multidões da terra dos gadarenos ao redor deles lhes rogou que retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando eles no barco, voltou. E aquele homem a quem havia saído os demônios rogou-lhes para Jesus que lhe deixasse entrar com eles. E Jesus lhe despediu dizendo: torna para a tua casa, porque ele não andava na casa, ele não vivia na casa dele. Torna para a tua casa, né? E conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi pregando o evangelho para toda a cidade, com grande coisa Jesus lhe tinha feito. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, Louvado porque seja neste dia o endemoniado gadareno encontrou Jesus. Muitas pessoas vão na igreja, muitas pessoas vão à missa, muitas pessoas vão na onde acham que está Jesus lá, mas nem sempre se encontra com Jesus, irmãos. O encontro verdadeiro com Jesus é algo maravilhoso, magnífico. Eu passei a minha infância toda indo para a igreja e nunca me encontrei com Jesus. Eu ia para a igreja com a minha mãe sempre, mas nunca me encontrei com Jesus, porque o dia que eu queria me encontrar com Jesus, Jesus não queria se encontrar comigo. Mas no dia que Jesus quis se encontrar comigo, eu não tive como correr. Jesus, ele veio até mim, se apresentou para mim, e até hoje eu estou como servo. Eis-me aqui, grande Yeshua, e obrigado pelo teu grande sacrifício. Obrigado, Jesus. Jesus fez um grande sacrifício, irmãos, por todos nós. Nós éramos considerados inimigos de Deus, hoje somos salvos. Aleluia. Eu sou salvo. Não importa o que aconteça, eu estou salvo. Se eu morrer amanhã, eu morri salvo no Senhor. Eu creio nisso, irmãos, como 1 e 1 é 2. Porque Deus, ele fala todos os dias no meu coração, da onde ele me tirou. E o Espírito Santo de Deus fala para mim, aleluia, de como eu sou precioso para ele. E você também. Irmãos, Jesus nesse dia, ele vinha atravessando no barco com os seus apóstolos. E Jesus estava dormindo, falando um pouquinho antes dessa palavra. Se você ler o capítulo inteiro, você vai entender. Jesus, ele atravessa para a cidade de Gadara, que
da cidade de Jerusalém, onde Jesus estava, para a cidade de Gadara, tinha um rio. E eles, os apóstolos, foram com Jesus, eles tiveram que atravessar esse rio com Jesus dentro do barco. E se levantou uma grande tempestade. E por que essa tempestade se levantou? O mar sereno, irmãos. Por que essa tempestade se levantou? Porque, irmãos, as potestades do mal, irmãos, eles têm poder. Nós, irmãos, nunca podemos subestimar as potestades do mal. Nunca, irmão, subestime o diabo. Porque o dia que você subestimar o diabo, você vai cair. Você e eu, nós não temos poder contra o diabo. O único poder que nós temos o que nós temos, que a palavra de Deus fala para nós, que nós temos que rejeitar o mal. Nós temos que rejeitar o mal. E o mal se foge de nós. Mas nós não temos poder contra o diabo, irmãos. O único que tem poder contra o diabo é Jesus. E Deus. Verdade. E o Espírito Santo. Nós não temos. Os anjos do céu, irmãos, eles, outorgados de poder, também teriam. Mas eles não têm esse poder. Nós vamos, irmãos, outro dia eu quero falar para os irmãos sobre angiologia. Os irmãos entender, existe uma classificação de anjos. E esses mesmos anjos que estão no céu são hoje anjos caídos que estão aqui na terra. Existe uma classificação demoníaca no meio dos demônios. E eles estão aqui na terra. E eles estão a nos observar 24 horas por dia. E por isso que nós temos que estar sempre vigilante. Vigiai, a palavra de Deus fala em 1 Pedro. Vigiai, porque nós não sabemos como o nosso adversário age. Ele age, irmãos, às escuras, porque ele é um espírito. Nós não vemos ele. Ele trabalha às vezes nas nossas vidas, lançando setas, influências negativas, influências ruins nas nossas vidas. Verdade. E o diabo, ele age de duas formas na vida da gente. Ou ele te influencia para o mal, ou ele toma posse do seu corpo. No caso aqui, o endemoniado de Gadara, irmãos, o endemoniado gadareno, o diabo tinha tomado posse do corpo dele. Quando ele acordava da possessão, ele não sabia onde ele estava. Aqui nós lemos aqui que a Bíblia fala que o diabo tomava posse dele e levava ele para lugares que ele nem imaginava. Quando ele acordava, quando Jesus tirou o demônio dele, ele não sabia o que tinha acontecido. E os apóstolos tiveram que falar para ele: olha, jovem, Jesus é esse aqui, o nosso mestre. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele tirou o demônio de você. Ele, tá, porque ele não sabia o que tinha acontecido. E nós, às vezes, irmãos, nós brincamos, porque o que dá legalidade para o diabo na nossa vida é o pecado. Quando nós cometemos pecado, nós damos legalidade para o diabo trabalhar na vida da gente. E muitos cristãos eu vejo cristãos que não acreditam mais no diabo. A maior obra do diabo, irmãos, foi provar para o homem que ele não existe. Ele pode operar na vida das pessoas. Irmãos, uma tempestade se levanta naquele mar, naquele rio, contra Jesus e contra os apóstolos, porque o diabo não queria que Jesus atravessasse aquele rio para salvar uma alma. E Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus levanta as mãos e repreende a tempestade. Por que Jesus repreende, irmãos? Porque aquela tempestade não era uma tempestade comum. Era uma tempestade do mal que se levantou para impedir a obra ministerial de Jesus e dos seus apóstolos. E muitas das vezes, irmãos, quando nós iniciamos uma obra missionária, nós não entendemos porque existe tanta temporal, porque existe tanta tormenta na vida da gente, porque muitas pessoas até próximas a gente se levantam contra nós. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, irmãos, mas é contra as hostes do mal na sociedade, nos locais celestiais. A luta do cristão, nós precisamos de ferramentas espirituais para lutar com as hostes, com os demônios. Hoje eu vejo cristãos que não buscam ferramentas espirituais. Peçam para Deus visão. Senhor, me dá visão, me mostra o que está acontecendo. Que Deus te mostra, irmão, que Deus te mostra, minha irmã. Muitas das vezes você está lutando contra a carne, mas a sua luta não é contra a carne, é contra as potestades do mal. E Jesus, quando chegou naquele lugar, irmãos, havia um homem chamado o gadareno. Esse homem estava possesso de legiões do mal. Quando o demônio que estava nele viu Jesus, se prostrou diante de Jesus e já gritou: que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo, vieste antes da hora nos atormentar.
Porque está escrito no livro de Apocalipse que só Jesus tem poder para pegar esses espíritos e lançar no inferno. Nenhum de nós. Eu vejo muitas das vezes live, pessoas mandando o diabo pôr a mão para trás, mandando o diabo falar com submissão. Irmãos, aprendam a palavra de Deus para que vocês não sejam enganados. O diabo, irmãos, quando o diabo está no corpo de uma pessoa, você com a autoridade de Cristo, você pode expulsar, mas nunca a palavra de Deus te deu autoridade para você interrogar demônios. Aleluia! Glória a Deus. Demônios não se curvam para a humanidade. Os demônios se curvam para o nome santo que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Porque esse nome tem poder. Esse nome está acima de todos os nomes. E por que eles temem Jesus? Porque este nome é céu, é um nome que eles conheciam Jesus e todo o seu esplendor do céu. E eles sabiam da autoridade que o Pai dava para Jesus. E eles sabem a autoridade que Jesus tem. E eles sabem o que está escrito, que um dia Jesus virá outorgado de poder e toda a autoridade pelo Pai, e os lançará no lago de fogo e enxofre. Aleluia. E esses demônios temiam, porque quando eles viram Jesus, eles falaram: será que já é a hora? Eu não vi no meu calendário, não está normal. Será que já é a hora? Que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes da hora. Prestem atenção, irmãos, nós precisamos nos blindar contra as astúcias do mal. E nós só iremos nos blindar com o joelho no chão. Nós só iremos nos blindar contra o diabo com o joelho no chão, com jejum e oração e com a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus é aquela mesma que o diabo usou contra o Filho de Deus, tentando subverter Jesus, a se lançar num precipício, tirando a sua própria vida. O diabo, irmãos, ele conhece a palavra, mas ele não é liberto. E conhecimento de palavra não dá liberdade. E você não se torna liberto. Você só se torna liberto quando você começa a exercer a palavra de Deus nas vossas vidas. E quando começa você fazer a vontade de Deus. E você ser igreja de Deus, aonde quer que você esteja. E a autoridade de Deus para as pessoas se expulsarem demônios é quando você está alinhado com Deus, quando a sua vida está no altar, você chega e determina: sai dele em nome de Jesus, e o demônio sai. Agora, crente que não jejua, crente que está em pecado, crente que não ora, crente que não conhece a palavra de Deus, nunca vai expulsar demônio. E crente que não faz essas coisas, além de não expulsar demônio, prefere esquecer que demônio existe. Mas os demônios estão em todos os lugares, irmãos, inclusive nas igrejas. Mas este homem, irmãos, o endemoniado de Gadara, ele era um homem normal como eu e você. Mas a palavra de Deus fala aqui, ó, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, irmãos, não andava vestido, ele andava nu. Irmãos, isso para um homem é terrível. Socialmente ele estava arruinado. O diabo faz isso com a gente, irmãos. Ele nos arruína socialmente, ele nos humilha diante das outras pessoas. Eu vejo muitas pessoas, esses homens que estão em estado de rua, comendo dos sacos de lixo. Isso não é isso que Deus quer para os seus filhos, irmãos. Mas isso é o que o diabo faz com os filhos de Deus, com as pessoas que são a imagem e a semelhança do Deus Altíssimo. Ele submete as pessoas dos vícios e depois eles fazem com que as pessoas façam coisas terríveis, andando nu, morando em sepulcro, o cara abandonar o seu lar. Muitos abandonam o seu lar para morar nas ruas, para comer do lixo. Não faça isso com você. Busque a luz do caminho de Jesus. Aleluia. Busque uma libertação do Filho de Jesus. Porque a palavra de Deus fala assim, ó: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Aleluia.
O que liberta não é religião, meu irmão. O que liberta não é igreja. O que liberta é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se agarre nas escrituras sagradas. Se agarre nas esperanças de Cristo. Não viva das migalhas que caem da mesa do inimigo. Saia do chão, irmão. Se levante, filho de Deus. Abandone a prática do mal. Abandone a prática dos vícios. Procure a luz que é Cristo. Tenha um encontro com Cristo, como esse endemoniado teve. Um homem que tinha sua casa, um homem que tinha sua vida social. E é isso que o diabo faz, irmãos. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele pegou aquele homem chamado Gadareno, ele lançou ele na ruína socialmente. Um homem que deixou o seu lar para viver em sepulcros, comendo restos mortais que estavam ali, naquele cemitério. Lugar de sepulcro é para morto, irmão, não é para vivo. Mas naquele dia, aquele morto se encontrou com Jesus e ele se tornou uma alma vivente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E hoje, Jesus quer se encontrar com você. Jesus quer colocar vida aonde não tem vida. Ele quer colocar luz aonde há escuridão. Jesus, ele quer te libertar. Ele quer arrancar as cadeias. Ele quer arrancar as correntes que te aprisionam nesta noite, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Pessoa que anda pelada, irmãos. Um ser humano que anda pelado. Socialmente arrasado, um homem que nunca vai ter uma família, porque qual a mulher que vai se aproximar de um doido desse? As pessoas o temiam, as pessoas não queriam ter comunhão com ele, porque temiam ele. Um homem que não tinha mais a posse da sua sanidade mental. Uma pessoa, irmãos, que o diabo pegava ele quebrava as correntes e o diabo levava ele para lugares distantes. Um homem que quando ele acordava ele não sabia o que tinha acontecido. A sanidade mental dele já não estava mais com ele. Um ser humano como eu e você, irmãos. Qual é a diferença dele para nós? Que nós hoje estamos libertos em nome de Jesus, glória a Deus. E ele não. Ele não tinha liberdade. Ele fazia aquilo que o diabo assim determinava. Irmãos, o diabo é assim. A palavra de Deus, ela fala que o diabo tem poder para fazer fogo cair do céu, irmãos. Não brinque com o poder do diabo. Não são nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas. São nas vírgulas, são no tio. Se o diabo coloca uma pedra grande na sua frente, você desvia, você enxerga. Mas se ele colocar uma pequena pedra na sua frente, você não vê, cai. E é isso que o diabo faz, irmãos. Ele engana o sábio na sua sabedoria. Eu vejo muitos homens que começaram os seus ministérios de forma corretíssima. Mas hoje, irmãos, se desviaram do foco. Por causa do poder, da ganância, do dinheiro. Porque aquele que serve a Deus pelo dinheiro, um dia o diabo vai oferecer um salário melhor e vai servir o diabo. Eu vejo homens aí que se predispõem a fazer coisa para Deus, de repente começa a entrar dinheiro, começa a entrar fama, começa a ser bajulado, ele se desvia. Por isso que a palavra de Deus fala em Tiago, que o amor ao dinheiro é toda a raiz de todo tipo de mal. Nós temos que fugir dessas coisas, irmãos. Nós temos que se guardar das coisas deste mundo. E esse endemoniado Gadareno era um homem como você e eu. Mas ele permitiu em algum momento da vida dele de cometer um pecado onde o diabo tomou posse do seu corpo, da sua vida. Eu vejo, irmãos, muitas pessoas fechando seus corpos espiritualmente para não ser mortos, no candomblé e em outros lugares. Eu já vi essas coisas acontecer. E essas pessoas, existe um preço muito alto para essas pessoas.
Existe um preço muito alto, as pessoas fazem a cabeça, as pessoas ficam em sala escura, se alimentando de restos de comidas que nem um cachorro comeria, vísceras dentro de sopas. Eu já vi isso acontecer, meus irmãos. Não brinque com o poder do diabo. O diabo ele chega de mansinho, quando você vê ele já tomou conta de posse da sua vida. Não brinque com as coisas do diabo, irmãos. Não subestime o seu inimigo. Jesus, irmãos, expulsou o demônio daquele homem e falou para ele, quem é você? Ele falou, meu nome é Legião, porque há muito de nós. O Senhor nos permite entrar naquela manada de porcos? Jesus falou, vai e entra. E eles entraram na manada de porcos e os porcos se precipitaram e caíram no mar e se afogaram. E aí vem um monte de gente falar que Jesus deixou os demônios entrar nos porcos porque o judeu não comia carne de porco. Isso não tem nada a ver, irmãos, isso não fala na Bíblia. Nós temos que falar na Bíblia. Aqui, o que a Bíblia fala, o que a Bíblia não fala, nós temos que nos calar. Jesus mandou entrar porque ele tinha os seus motivos. Não era porque a carne de porco não era agradável a Deus. Tanto que mais adiante Deus manda Pedro matar alguns animais que eram impuros e comer. E isso acabou, irmãos. Hoje, somente o judeu tem esse tipo de entendimento. Os cristãos não podem ter esse tipo de entendimento. E o diabo, irmãos, ele tem o poder de te influenciar. Às vezes uma pequena palavra, uma palavra dita na hora errada, já é o suficiente. Irmãos, uma vez eu achei na internet um conto, isso não é bíblico, mas é a forma que o diabo age. Se você for analisar, existia dois fazendeiros, um que criava animais e o outro que criava hortaliças. Um tinha um burro bravo. O diabo foi lá e soltou o burro. O burro foi na fazenda do cara que produzia hortaliças e desgraçou todo aquele monte de alface, todas as hortaliças, pisoteou tudo. Só que o dono da fazenda não estava, quem estava era a mulher. Então a mulher foi lá e escalou aquele burro e atirou naquele burro, para ele poder sair do meio da fazenda dele. O dono do burro chegou e viu que o burro tinha morrido, atirou na mulher. O marido da mulher chegou, viu a mulher morta, foi e atirou no outro lado do fazendeiro. Atirou no fazendeiro e morreu. Os filhos do fazendeiro foram lá e mataram o fazendeiro. E no final, irmãos, a guerra matou todas as famílias. E aí perguntaram pro diabo, por que você fez isso? O diabo falou, eu não fiz nada disso, eu só soltei o burro. Então muitas das vezes, irmãos, nós precisamos saber a hora de começar e a hora de parar. Muitas das vezes nós não temos a sabedoria de entendermos, por isso que a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Quando nós percebemos pessoas ostentando contra a gente, iniciando contendas com a gente, nós temos que pedir discernimento para Deus, para saber se aquilo é humano ou é espiritual. Eu já fui afrontado por aí afora, irmãos, de maneira que eu entendi, Deus me mostrou que era espiritual, que era o diabo tomando posse de pessoas que emprestam a boca para o diabo. E emprestou a boca para o diabo naquele momento para me afrontar. E nós precisamos entender, e nós precisamos ter esse discernimento, de saber que aquela pessoa naquele momento ele está emprestando a boca para o diabo. Porque existem muitos desastres por aí, crimes que são cometidos por causa de uma palavra dita de forma errada, no trânsito, na casa, no serviço, e cria-se uma inimizade que se perpetua e o diabo começa a trabalhar no coração dessas pessoas e no final é a morte. E nós cristãos, nós precisamos discernir essas coisas, porque a palavra de Deus nos ensina a nós podermos observar quando é um homem e quando é o diabo. Irmãos, rapidamente para os irmãos entenderem, Jesus expulsou o demônio, irmãos. Expulsa o demônio de um homem na sinagoga. Está lá em Lucas 4, 33 e 37. Jesus expulsa um demônio de um garotinho que lançava ele no fogo e na água. Está lá em Marcos 9, do 25 ao 29. Jesus expulsa um demônio que impedia um homem de ouvir e de falar. Um homem surdo e mudo. O diabo impedia ele de ouvir e de falar. Jesus expulsa esse demônio. Está lá em Mateus 9, 32 ao 33. A mulher cananeia que pede para Jesus tirar o demônio da filha que estava destruindo a filha na casa dela. Jesus vai e expulsa o demônio daquela criança, daquela menina.
Está lá em Mateus 15, 22 e 28. Jesus expulsa um demônio que andava sentado nas costas de uma mulher que andava encurvada. Irmãos, os demônios estão aí fora. Estão aí fora, eles não foram embora, eles continuam aí fora. E nós cristãos, nós precisamos identificar esses demônios. E a nossa luta, irmãos, por isso que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Lá em Efésios 6,12 fala assim, ó, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas deste século, contra as hostes espirituais e da maldade nos lugares celestiais. E lá em 1 Pedro, irmãos, capítulo 5, 8, a Bíblia fala assim, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia fala que o anjo do Senhor anda à nossa volta, nos protegendo. E o diabo, ele anda de redor da gente. Ó, nós estamos aqui, redor, de redor. Então, o anjo do Senhor está em volta da gente. E o diabo está de redor. Só que muitos cristãos não entendem. Quando você peca, o anjo do Senhor, ele se afasta. E o diabo se aproxima de você. E por isso que nós cristãos nós temos que estar sempre vigilantes e sóbrios. Porque quando nós pecamos, irmãos, o anjo do Senhor se afasta. O nosso anjo da guarda, ele se afasta de nós. Nos deixando para os nossos adversários. E nós, às vezes, nós damos legalidade para o diabo atuar nas nossas vidas. Atuar na vida dos nossos filhos, atuar na vida da nossa família. E nós que somos culpados, porque muitas das vezes nós praticamos coisas em oculto que ninguém sabe. Muitos cristãos fazem isso. Na frente de todo mundo é uma beleza, mas em oculto pratica coisas terríveis. Eu não estou aqui para julgar ninguém, irmãos, mas eu quero dizer para vocês que o diabo ele só trabalha na vida das pessoas quando as pessoas dão legalidade. E quando a pessoa não dá legalidade, as pessoas não trabalham. O diabo não trabalha, ele não tem brecha para trabalhar. E muitas das vezes, muitos cristãos nem acreditam mais no diabo. Nem acreditam mais no diabo. Vai para a igreja, louva a Deus, aleluia, glória a Deus, dá beijinho, abraça, mas não acredita mais no diabo. E o diabo continua solto, irmãos. O diabo continua lá fora, em todos os lugares. Ele está aí, roubando, matando e destruindo. E quanto mais pessoas ele destruir, melhor é para ele. E nós não podemos dar essa legalidade para ele. E como o diabo fez com o gadareno, ele faz com muitas pessoas aí fora. E muitos cristãos nem reconhecem esse tipo de coisa. E eu falo para você hoje, não permita que o diabo soe nos seus ouvidos, que você é um derrotado, que para você já era, que não tem mais jeito para você, que para você agora só tem a morte, que você não é filho de Deus, você é filho do diabo, que você é filho da perdição, que você não tem lugar garantido no céu, que não tem mais jeito para você, que para você é para o inferno. Não deixe, irmãos, porque isso é coisa do mal. Repreenda esse tipo de pensamento. Pensamentos que levam as pessoas à depressão, a ficar dentro de casa, a pessoas não querer se unir com outras pessoas, querer o isolamento social. Isso é tudo coisa errada, coisa perversão do mal. Não permita isso, irmãos. Quero pedir para a igreja se levantar em nome de Jesus. Quero falar para você que está aí do outro lado. Você que quer se encontrar com Jesus hoje. Eu quero falar para você que ainda não se encontrou com Jesus. Você que não acreditava que Jesus poderia atravessar o rio, passar por tempestades, somente para te encontrar. Eu falo para você, irmãos, Jesus ele é capaz de fazer coisas tremendas para te encontrar, para buscar a tua presença, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele anseia por ter você junto à população que vai para o céu. Hoje, ele está te dando essa oportunidade para que você se arrependa dos vossos pecados, para que ele possa cuidar de você, para que ele possa cuidar de você, igual ele fez para aquele jovem gadareno, que quando as pessoas chegaram, ele estava com roupa, ele andava nu. Quando ele teve encontro com Jesus, as trevas saiu dele, e a luz passou a habitar a vida dele, e ele andava nu, passou a vestir roupa.
e começou a pregar o Evangelho, falar para as pessoas o que Jesus tinha feito na vida dele. Eu quero falar para você que hoje Jesus está falando para mim que você tem essa mesma oportunidade. Você que quer negar o pecado, que quer rejeitar o pecado, que quer ter uma comunhão com Cristo esta noite, feche os seus olhos que eu quero orar por você. Fale para você aí mesmo onde você está. Eu nego o pecado deste mundo. Eu não quero mais viver nos pecados desse mundo. Eu não quero mais viver nos vícios. Eu não quero mais mexer no que é dos outros. Eu não quero mais viver na prostituição. Eu não quero mais fazer o que eu fazia. Eu não quero mais viver de estelionato. Eu não quero mais fazer nada de errado. Eu quero hoje renascer para Cristo. Eu quero morrer para este mundo. E eu quero nascer para Jesus. Eu quero viver igual o gadareno. Eu quero ser livre. Porque gadareno, irmãos, ele estava aprisionado. Muita gente acha que as pessoas que servem Jesus estão aprisionadas. Ao contrário, você está aprisionado quando você serve ao demônio. Porque o demônio, ele entra na sua vida sem pedir licença. Jesus não, irmão. Ele precisa ser convidado. Jesus, ele precisa ser convidado. Por isso que eu falo para você, convida Jesus para viver na sua vida hoje, meu irmão e minha irmã. Se arrependa dos seus pecados hoje, porque Jesus está aqui e Ele está falando no meu ouvido, no meu coração, que Ele quer se encontrar com você. Glória a Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Feche os seus olhos que nós iremos orar por você, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar na sua vida a partir de hoje. E que hoje seja o último dia das trevas na sua vida. E que o suicídio, tanto social como físico, não esteja mais presente na sua vida. E que a síndrome de pânico acabe uma vez por todas na sua vida. E que o isolamento social se encerre em nome de Jesus na sua vida. Que a partir de hoje você vai querer viver com pessoas. Você vai querer estar junto das pessoas. Porque é isso que o diabo faz, ele te isola das outras pessoas, irmão. Ninguém nasceu para viver sozinho. Nós somos os seres humanos, nós precisamos de laço social. Nós precisamos de calor humano, irmãos. Esse negócio de viver sozinho, enclausular dentro de casa. Dentro de casa não sai nem para comer, pede iFood, irmão. Nós temos que ir para as ruas. Ver pessoas, ver gente, ter comunhão. Se envolver nos problemas uns dos outros, é isso que Deus quer. Mas o diabo, ele te prevalecer na sua vida, mas a partir de hoje, essas correntes vão cair, essas cadeias vão cair, esses grilhões vão cair em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque este nome tem poder. Aleluia. E se Jesus fez isso com o gadareno, imagina o que ele não vai fazer com você, que é melhor que ele. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Nós não almejamos nada para nós, Senhor, mas para aqueles, Pai, que estão rejeitando o pecado, para aqueles, Pai, que acreditam na Tua palavra, que acreditam nesta pregação da verdade, que acreditam, Senhor, neste ministério, que acreditam que essas palavras não soaram dos nossos corações, mas sim que veio do alto, Senhor, que veio da Tua presença. Senhor, faça morada nos corações dessas pessoas, perdoa os seus pecados, arranque os grilhões, Senhor, quebre as correntes, caiam por terra em nome de Jesus, que toda depressão caia por terra, que todas as cadeias caiam por terra, em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Aleluia. Amém. E amém. E amém. Que Deus seja louvado, irmãos. Que Deus seja louvado nas vidas de todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês por nos ouvir, por nos dar esse voto de confiança, por acreditar no trabalho que Deus está fazendo nas nossas vidas junto a vocês. Nós não estamos aqui atrás de glória, nem de dinheiro, de nada. Nós só queremos apresentar Jesus para vocês. Apresentar as obras que Jesus fez. E como Ele trabalha na vida das pessoas. E não somente Jesus, mas também o diabo. Porque é importante você conhecer o seu adversário, irmãos. Aquele que não conhece os seus adversários acaba sucumbindo. Não subestime o diabo, irmãos. Não subestime. Viva em oração, viva em jejum.
Busque a palavra de Deus, busque o conhecimento da verdade, que ninguém te enganará. Amém? Amém. Tenha uma semana abençoada, que os seus filhos tenham uma semana abençoada, tenha uma semana repleta de bênção na vida de todos vocês. E até domingo que vem às 18 horas. E Deus seja louvado nas nossas vidas e nas vidas de vocês. Levante as mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo santo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus. Ficou aí?